eu achava que ia crescer muito mais do que cresceu, na minha visão. Porque nós temos essa postura de investir em imóvel. Nós somos tradicionalistas como sociedade nesse sentido, né? Então a minha impressão é que a gente cresceria numa velocidade maior. Mas bem no começo a gente começou a perceber o seguinte: as pessoas tinham medo de não ter escritura. Uhum. E esse medo persiste. Muita gente ainda diz isso. Eu sempre disse, uma cota do fundo imobiliário é a escritura de um portfólio, é uma escritura de uma fração no portfólio. É tão solene quanto uma escritura. Mas é uma questão de educação, né? Muita gente não aceita essa situação. Muita gente não aceita, às vezes, não estar perto da propriedade, não identificar a propriedade, etc. Então isso fez com que os investidores em imóveis para renda, que é muita gente no Brasil ainda, né, venham migrando de uma forma bastante lenta, a meu ver, né? Eu gostaria que ela fosse mais veloz para o ambiente dos fundos imobiliários. Mas isso tem que acontecer a médio prazo, e tem que acontecer em um certo momento. Então, do meu ponto de vista, a curva deve ser ascendente num viés de alta, na minha visão. Porque a gente já percebe muita gente nos procurando. Olha, eu tenho aqui esses 5 imóveis, dá para pôr no fundo? Isso já começou a acontecer e começa a acontecer com muita frequência. Porque ele começa a verificar que ele tem menos problema se ele vai para o fundo e tem muito mais conforto, né, do ponto de vista de gestão de estresse, assim por diante. Você comprar cota de fundo, sempre que a gente fala de fundo imobiliário, só para a gente separar, porque tem muito segmento hoje, né? Vamos falar de fundo imobiliário com portfólio de renda, só para ficar claro o que a gente está falando. Quando você faz um investimento desse, você investiu no imóvel, você não investiu. É óbvio que você investe também na qualidade dos inquilinos e na capacidade gerencial do administrador. Sim. Isso faz parte do jogo. Quer dizer, se você compra mal, ele vai render. Se você, administrador, né, compra mal, o fundo vai render mal sempre. Se você compra bem, ele vai render bem, em tese, sempre. Sim. Se você aluga mal, ou se você faz coisas temerárias, você vai criar um problema de risco para o seu investidor, né? Então, separando então a qualidade do administrador e separando a qualidade do produto, você compra imóvel, é a melhor forma de fazer. Ocorreram nos últimos 2 anos transações a cap rate de 4,2, até um pouco menos, né? Comprando produtos absolutamente de absoluta qualidade. O produto em si, né? A qualidade da renda é muito ruim. Então, qual é a expectativa desses investidores ou administradores que estão fazendo essas aquisições? Valorização do preço do produto. Uma valorização adiante, né? Que me parece um pouco estranho, porque a valorização adiante só ocorrerá se ocorrer uma curva de aluguéis muito acima da curva de valorização. Porque senão você vai descendo o cap rate, em vez de subir o cap rate. Se você mantém um aluguel e o valor do imóvel cresce, o cap rate cai, né? Então você tem que ter uma curva de crescimento dos aluguéis acelerada adiante relativamente à curva de valor dos imóveis, para que você possa equalizar isso num patamar mais adequado adiante, né? A minha opinião é que os aluguéis, sempre falando de São Paulo, né? Porque São Paulo que é aí, e sempre falando de escritórios também, porque depende, cada produto é de um jeito, vamos falar só do escritório. E esse exemplo que eu dei também foi escritórios, né? Nós devemos ter uma curva ascendente de aluguéis. Por quê? Porque se você olhar para trás, você vê que a curva foi muito depreciada, a curva de aluguéis, e se você olhar para frente, você percebe que a gente tem quase nada de oferta nova, do ponto de vista de oferta expressiva, e se você tiver algum grau de crescimento na economia, aí você vai ter o movimento dos developers para construir. Lamentavelmente, isso é o que acontece. Quando ocorrer esse movimento, você tem 5 anos para essa oferta aparecer no mercado. Tem que comprar o terreno, fazer o projeto, aprovar na prefeitura, comprar a CEPAC ou pagar o torga, blá, 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 5 anos. Então, a hora que o mercado perceber que tem um problema de busca mais acentuado, que os aluguéis podem subir, aí você vai começar a ter novos investimentos dos developers. Isso vai representar 5 anos, a 6 anos, de curva de demanda crescente e oferta zero. Então, nesse horizonte, a meu ver, os aluguéis vão se ajustar. Lembrando sempre uma coisa que é triste para quem aluga escritório, que é o seguinte: na curva ascendente, você só desfruta dela a cada 3 anos. Exato. E na curva descendente, o inquilino vai lá e te pressiona, você perece com ela a cada mês, cada mês é um pouco de exagero, mas na razão da queda dela, né? Sim. Então só tem esse detalhe, ou seja, os aluguéis devem ser para cima,
Porém, se você tem contratos assinados, você só desfruta disso de 3 em 3 anos nas renovatórias, né?